noite, galera que acompanha a programação da Rede Mais. Um grande abraço para você nessa quarta-feira, dia 4 de março. Um ataque de hoje especial. Como vocês podem ver, não estou no estúdio, estou aqui no Estádio Municipal de Varginha, ou popularmente o Melão, palco de um jogão que está mexendo com todo o estado de Minas Gerais pela Copa do Brasil, 9h30 da noite. Ô Henrique, mostra o gramado aqui pra gente, por gentileza. Olha que maravilha, que tapete para receber Boa Esporte e Cruzeiro. Jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. E hoje, gente, a vantagem do Boa é jogar em casa, com o apoio da torcida, porque em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis, um jogo só. Hoje, muita gente sai feliz, outros saem tristes, porque vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil e, claro, vale grana. Então, hoje nós temos um programa especial. Eu já vou apresentar meus convidados aqui. Está aqui ao meu lado o Rildo Moraes, diretor do Boa Esporte, a quem eu já agradeço, pela cessão do espaço para a gente fazer o nosso programa ao vivo. Também o Filipão está com a gente. Depois eu converso com você, Filipão. Você já está todo dia no ataque, não precisa fazer essa cara triste. Então, Rildo, primeiramente, boa noite. Apesar desse tempo, tá clarinho, mas já é boa noite, passou das 6 horas. Expectativa para esse jogo de logo mais aqui no Melão. Primeiramente, boa noite, Marcão, boa noite aos ouvintes em casa. Prazer imenso a gente estar aqui na emissora para falar do esporte. Acho que Varginha está vivendo uma semana diferente, Tivemos aí no domingo, pelo Campeonato Mineiro, Boa e Atlético, e hoje na quarta-feira, Boa e Cruzeiro decidindo a vaga da Copa do Brasil para Minas Gerais, E isso mexe não só com Minas Gerais, mas o Brasil e até o mundo hoje está vendo nós aqui, a cidade de Varginha, isso graças ao Boa Esporte, que viu um estádio desse lindo, maravilhoso, bem cuidado, Tem uma parceria com a empresa agora que presta serviço, que é a Life. Então, assim, muito prazer a gente estar aqui para falar de alguma coisa, passar alguma coisa e mais informação para o torcedor. Filipão, fica à vontade, pode perguntar para o Rildo aí. Boa noite, pessoal de casa, boa noite, Marco, boa noite, Rildo. Obrigado por receber a gente aqui também, Queria saber, Rildo, essa partida tem uma importância muito grande em relação ao aspecto financeiro, A premiação dessa partida é muito importante, até para o planejamento do restante da temporada, Não, mas você fala muito em dinheiro, Nós também pensamos em dinheiro, mas também pensamos que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de passar mais uma fase da Copa do Brasil. A gente espera que nossos jogadores tenham bastante iluminado nessa noite aqui de quarta-feira. E uma coisa é certeza, quando nós trazemos para decidir em casa, sempre a gente leva vantagem. Então todos os jogos que nós trouxemos para fazer em casa, o torcedor sai com a vitória. Então a gente espera fazer um grande jogo hoje. Vamos enfrentar uma grande equipe, com grandes jogadores, mas confiando no grupo de atletas nosso, na nossa comissão e na nossa diretoria e do nosso torcedor que vai vir cá e incentivar a nossa equipe do começo ao fim. Valeu, obrigado, Rildo, obrigado também ao Filipão. Volta aqui para mim, Henrique, que olha, quando nós vamos posicionando aqui, temos mais comentaristas. Eu quero mostrar para você de casa um pouquinho da história do Estádio Municipal de Varginha, o Melão. Gente, esse estádio tem muita história para contar, grandes jogos, grandes acontecimentos, e você vê na tela do ataque agora, roda. Estádio Municipal Prefeito Dilson Melo, ou simplesmente Melão, como é conhecido. O palco do jogo entre Boa e Cruzeiro foi inaugurado no dia 7 de outubro de 1988. Na época, se dizia que a capacidade do estádio era de 32 mil pessoas, mas hoje, com as adequações de segurança, a capacidade chega a 15.500 torcedores. O Melão recebeu jogos importantes do extinto Flamengo de Varginha, entre eles o que resultou no título da Segundona do Mineiro, apenas 2 meses depois da inauguração do estádio. Mais de 10 mil pessoas acompanharam a vitória do Flamenguinho por 1-0 em cima do Sparta de Campo Belo. O gol foi do Serginho. Já na elite, os varginhenses não se esquecem do confronto contra o Cruzeiro, no dia 12 de março de 1989. Mais de 20 mil pessoas, público recorde do Melão, assistiram à vitória do Flamengo por 1-0 no time celeste. O gol foi de Careca, de falta. Anos depois, o VEC Varginha Esporte Clube passou a jogar no estádio, onde, inclusive, conquistou um campeonato regional e disputou a Segundona e o Módulo 2 do Mineiro.
A partir de 2011, quando ainda Ituiutaba, hoje Boa Esporte, se mudou para Varginha, o Melão passou a ser administrado pelo clube. O momento épico do Boa no estádio foi na final da Série C do Brasileiro em 2016. O Boa fez 3-0 no Guarani de Campinas em uma atuação praticamente perfeita e levantou a taça diante da torcida. Hoje o Melão vai mais uma vez entrar para a história com o jogo em que Boa e Cruzeiro disputaram uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil de 2020. Pois é, galera. A galera tá participando aqui pelo Rede Mais HD, o nosso perfil oficial no Facebook. Gente, nós vimos aí, como eu já tinha adiantado anteriormente, o Melão tem muita história, né? E só para um serviço para você que está em casa. Essa arquibancada que nós estamos vendo aqui no fundo, ó, a arquibancada descoberta, ela é destinada à torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro ficará do lado de lá. Do lado de cá, na coberta, ficará a torcida do Boa Esporte. Ingressos estão sendo vendidos aqui nas bilheterias do estádio a R$60. Lembrando, é claro que quem tem direito paga meia entrada R$30. Eu vou chamar mais um comentarista aqui que está sempre no ataque com a gente para participar, para bater uma bola. Henrique Lemes, boa noite para você. Nós acabamos de ver aqui um breve histórico do Melão, que tem muita história. Inclusive, o Melão já recebeu a seleção brasileira em 1991, um jogo contra a Iugoslávia, 3-1. Tá lembrado, Henrique? Boa noite. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Felipe. Um abraço aos amigos do programa Ataque. Estive aqui na inauguração, inclusive acompanhei, né, toda a construção deste imponente estádio aqui no interior de Minas Gerais, um dos mais belos. E o Melão tem uma história maravilhosa com o Flamengo de Varginha, que trouxe inclusive Cruzeiro, Atlético, Flamengo do Rio aqui, também a presença da seleção brasileira, depois o VEC, o Varginha Esporte Clube, fez a sua história no campeonato da segunda divisão e no módulo 2, e hoje o Boa Esporte trazendo grandes jogos a nível nacional, como o de hoje contra o Cruzeiro, para toda a nossa torcida da região. O que é inegável, Henrique, é que a gente tem que valorizar o trabalho que o Boa Esporte faz aqui no estádio. Está muito bem cuidado, um estádio limpo, gramado em perfeitas condições, e é claro que é um dos poucos estádios de Minas Gerais, além das arenas da capital, que tem condição de receber qualquer jogo pela CBF ou até Libertadores, porque aqui tem toda a estrutura necessária para o VAR, árbitro de vídeo, caso necessário, né, Henrique? É, com certeza, né? O Boa Esporte, ele faz um belo trabalho e tem aí o grande apoio da Prefeitura de Varginha com relação aos custos da manutenção desse estádio. Porque se você analisar, aqui nós já tivemos jogos do Boa Esporte na Série B. Hoje tem Copa do Brasil, então a gente tem que manter, tem que conservar o nosso belíssimo patrimônio. Volta para mim, Henrique, porque agora nós vamos começar a falar do jogo em si, dos times. O Boa Esporte andou dando uma patinada nesse começo de temporada, mas está firme para o jogo de logo mais. Veja o retrospecto dos donos da casa, roda. O Boa Esporte, eliminado precocemente da Série C de 2019, apostou em uma pré-temporada mais longa. O time se apresentou em outubro. Outra aposta da diretoria foi manter o técnico Nedo Xavier e boa parte do elenco do ano passado. Mas a receita não deu muitos resultados no começo de 2020. Logo na estreia do Mineiro, uma derrota por 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão. O time de Varginha demorou a engrenar. Até aqui na competição estadual, fez 7 jogos com uma vitória contra o RT, 3 derrotas e 3 empates. O Boa marcou 5 gols e levou 7. O aproveitamento no Mineiro é de 28,6%. O time de Varginha ocupa a 9ª posição com 6 pontos. No último domingo, o Boa empatou em 1-1 com o Atlético no Melão, mas teve chances de ganhar o jogo. O bom resultado diante de um grande da capital trouxe otimismo ao torcedor boveta. Pela Copa do Brasil, o Boa enfrentou o Vilhenense de Roraima e empatou em 1-1 fora de casa. O empate garantiu a vaga para a segunda fase.
isso aí, galera. Todo mundo participando aqui pelo Rede Mais HD, o nosso perfil no Facebook. Já já eu mando um abraço para você, tá bom? Eu quero conversar com os meus amigos aqui de beira de campo hoje. Primeiro falar com o Filipão. Essa vitória esse empate contra o Galo no domingo aqui mesmo no Melão trouxe um novo ânimo por Boa para esse jogo de logo mais, né, Felipe? Sem dúvida, Marco. O Boa teve uma atuação muito boa. O Boa teve uma muito atuação boa. Muito boa. Muito bom esse comentário. O Atlético, né? Jogou muito bem. Se hoje conseguir o mesmo rendimento, né, o mesmo desempenho, vai dar muito trabalho e tem totais condições de conseguir essa vitória contra o Cruzeiro, sim. Eu acho que foi a melhor partida do Boa no ano. Henrique, condições reais de sair daqui classificado hoje, o Boa Esporte tem? Eu creio que sim, porque o Boa ele tem crescido muito de produção ao longo do próprio Campeonato Mineiro, passou pela primeira fase da Copa do Brasil e no último domingo, Marco Antônio, pelo futebol que ele apresentou contra o Atlético, na minha humilde opinião, o placar justo seria uma vitória do Boa Esporte. O Atlético, para empatar com o Boa teve até que fazer gol para eles. Então eu confio plenamente que vai dar Boa, é lógico, com todo respeito ao time do Cruzeiro. Lógico que a expectativa é grande também dos jogadores. Vamos ver o que disseram o goleiro Renan Rocha e também o zagueiro Ferreira sobre esse confronto contra o Cruzeiro. Roda. A gente sabe que é um regulamento diferente e com certeza o empate vai nos favorecer, não, mas leva para uma decisão de pênalti. A gente sabe como eles jogam, é válido que a gente já tenha jogado e também vimos as outras partidas e com certeza vem mais preparado ainda para essa partida. A pressão, acho que a maior com certeza é da equipe deles, né? Que é uma equipe grande e a gente tem a pressão nossa aqui interna, dos nossos diretores, do presidente, que a gente sabe que é muito importante para o clube financeiramente. A gente vai entrar focado e com certeza para tentar a vitória e a classificação. A equipe do Cruzeiro é uma equipe forte também, tem bastante garotos qualificados que treinam e trabalham para isso, para chegar, poder dar o seu melhor. Vai ser um campeonato diferente, todos nós sabemos, já jogamos contra o Cruzeiro também e acredito que se a gente entrar 100% focado na partida e cada um fazer o seu melhor, a gente pode sair com a vitória, não só levar para os pênaltis, mas dentro dos 90 minutos, 95, com o acréscimo do juiz, a gente pode desempenhar e fazer o melhor. Estamos nós três aqui já posicionados, mas eu quero que o Henrique filme aquela cena lá no alto da arquibancada. Olha só que legal, gente. Não são só os jogadores que se concentram. Essa é a equipe do quadro móvel que vai trabalhar hoje aqui no Melão, naquele momento de oração, porque todos trabalham, querem fazer o melhor para o torcedor que vem aqui no Estádio Melão daqui a pouco. Vamos comentando enquanto isso. Postura do Boa Esporte hoje para surpreender o Cruzeiro, Felipe e Henrique. Ô Marco, eu acredito que o Boa ele não pode se acovardar, né, diante do Cruzeiro. Como fez uma boa partida contra o Atlético, destacaria a marcação, né, do time do Boa em cima dos principais jogadores. Eu acho que a ideia tem que ser a mesma, né, marcar forte e partir, né, para esse contra-ataque e ir para cima do Clube Celeste. Essa é a receita, Henrique? Eu acho que a tática do Boa, a estratégia é ganhar o jogo na perna. Nós vimos aqui domingo que o Boa no segundo tempo, quando estava chovendo muito, correu muito mais que o Atlético Mineiro. Então é segurar o 0-0, não tomar gol no primeiro tempo e no segundo tempo imprimir o ritmo, porque o Boa está melhor condicionado do que o Cruzeiro neste momento e isso sim faz a diferença aqui dentro de campo. Beleza, Henrique, pode voltar, porque agora vou dar uma pausa nas informações e eu tenho um recadinho da Tonelli para você, pode rodar. Olha a promoção que eu fiz no mês de março, uma super queima em pneus, Goodyear, Pirelli e importado. Eu garanto que ninguém da região cobre nosso preço nessas três marcas. Pneu Aro 13 a partir de R$ 129,90. Pneu Aro 14 a partir de R$ 179,90. Pneu Aro 15 a partir de R$ 199,90. Par de amortecedor para o seu carrão a partir de R$ 49,90. Pneu Goodyear Aro 14 a partir de R$ 209,90. Pneu Pirelli Aro 16 a partir de R$ 269,90. Kit de revisão para o seu carrão, correia dentada, mais limpeza de bico, troca de óleo e filtro, alinhamento mais balanceamento, a partir de R$ 299,90. Estamos em Poços de Caldas, na Avenida João Pinheiro, 2240. Em Varginha, na Princesa do Sul, número 835. Em Pouso Alegre, Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, número 2665. Ligue agora, 0800 503 000 e venha pra Tonelli!
Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo bem rapidinho, mas na volta tem retrospecto do Cruzeiro, tem a reportagem da expectativa do Cruzeiro para esse jogo, o Cruzeiro que chegou ontem em Varginha. Eu vou falar também de Libertadores, nesse ataque mais que especial, direto do Melão em Varginha. É rapidinho, é pá e bola. O ataque está de volta nessa quarta-feira, um ataque mais que especial, direto do estádio Melão em Varginha, onde daqui a pouquinho tem Boa Esporte e Cruzeiro. Segunda fase da Copa do Brasil, jogo eliminatório. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Mandar um abraço para a galera aqui que está nos acompanhando pelo Facebook. Zilma Ribeiro, boa sorte, Boa Esporte. O Herbert Petrin, ficou show, surgiu o ataque aberto no meio da cidade, no meio da massa. Vamos fazer. O Eduardo Benetton, boa sorte. O Ricardo Proc, boa noite. O jogo vai ser 3-0 para o Cruzeiro. Quem mais está com a gente? Luciano Manjapelo. O atleticano Otávio Dominguete vai torcer pro Boa, com certeza. Eduardo Azarias, Cruzeiro cabuloso ganha. O Oséias, boa noite, Marco, boa sorte pro Boa Esporte, bom jogo para vocês. Ravina Caiafa está com a gente. O Herbert Petrin, lembrando que esteve aqui no Melão quando a seleção brasileira veio. O Emerson Guilherme, hoje 2-0 Boa, ele é de Montes Claros. Maria Clara tá na audiência também. Matheus Miller, abraço pro Marco e pro Henrique, outro abraço para você. Geraldo Rodrigues, um abraço para Jaíba, no norte de Minas. Selma Regina, Alexander Schneider. Quem mais, hein? Maria do Carmo, do bairro Damasco, em Varginha. Aparecida Jesus, o Maxwell Rocha, o Marcos Fonseca, o Jonathan Gonçalves. É a galera bombando no ataque ao programa de esportes da Rede Mais. Vamos começar a falar do Cruzeiro, gente? Porque depois da queda da Série B para a Série B o ano passado, o Cruzeiro teve que arrumar a casa. E o começo de temporada também não está agradando tanto assim não. Pode rodar. Depois de um 2019 para se esquecer com o rebaixamento no Brasileiro, o Cruzeiro teve que passar por uma grande reformulação. Medalhões como Thiago Neves, Fred, Egídio e Henrique deixaram a toca da raposa. Coube ao técnico Adilson Batista a missão de dar oportunidade aos garotos da base. Mas o processo de transição não tem sido fácil. Os resultados e o desempenho têm preocupado o torcedor celeste. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro é o quarto colocado, com aproveitamento de 66%. Foram 7 jogos, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cruzeiro marcou 11 gols e sofreu 7. Na última rodada, o time celeste venceu o Uberlândia por 2-1, mas levou um sufoco danado. Marcou um gol no finalzinho do jogo e o Uberlândia só não empatou porque o goleiro Fábio defendeu um pênalti já nos acréscimos. A grande esperança do torcedor é o atacante Marcelo Moreno, que já reestreou e está confirmado para o jogo de logo mais. Na primeira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro jogou em Roraima contra o São Raimundo. Um empate em 2-2 foi suficiente para garantir o time na segunda fase, mas deixou o torcedor com aquela pulga atrás da orelha. Pois é, fala com o Henrique agora primeiro, porque já era esperado, né? Já era esperada essa situação dessa reformulação do Cruzeiro. Nenhuma surpresa até aqui, né, Henrique? Esse retrospecto que nós acabamos de acompanhar. Não, o Cruzeiro é um time que já estava previsto isso e hoje nós vamos ver aqui dentro do Melão uma mescla de jogadores experientes, no caso o Fábio, Edilson, Léo, o próprio Marcelo Moreno, que chegou para dar aquela força, com a juventude, a garotada que acabou de subir da base e quer um lugar ao sol aqui no time do Cruzeiro. Então isso com certeza vai ser um fator que vai ajudar o Cruzeiro nessa partida contra o Boa, principalmente os jogadores mais experientes. Agora vamos fazer o seguinte, olha, o Cruzeiro, né, que está aqui em Varginha, como eu disse, desde ontem, ele treinou ontem cedo em BH e veio para cá. O Rildo Moraes até brincou que muito se fala em dinheiro, mas é óbvio que na crise enfrentada por todos os clubes de futebol brasileiro, praticamente não há exceção, o dinheiro, a premiação 1,5 milhão, faz toda a diferença. Então vamos ver como foi o último treino do Cruzeiro antes dessa decisão de logo mais aqui em Varginha. Roda no ataque. No último domingo, o Arthur estava felizão após marcar contra o Uberlândia, o primeiro gol dele como profissional. Mas o zagueirão já se recompôs e fez um resumão do duelo contra o Boa Esporte nesta noite.
para eles é uma final, para a gente também é uma final, então é muito importante ir bastante concentrado para esse jogo, porque não é um jogo de mata-mata, é um jogo de mata, então se perder, você tá fora. Vale vaga na terceira fase da Copa do Brasil, competição que o Cruzeiro conhece bem. O Cruzeiro tem tradição na competição, é o maior vencedor. Se classificar, o Cruzeiro segue sonhando com o 7º troféu da competição e acorda com uma conta bancária mais recheada, graças ao prêmio pago pela CBF. Vale muito, vale eu não sei quanto por cento da folha, né? Isso aí o departamento financeiro, 1,5 milhão, se eles colocarem um atleta nosso é mais 500 mil, né, que eles têm que pagar de multa, então já é 2. Os dois times já se enfrentaram em 2020, na primeira rodada do Campeonato Mineiro, no dia 22 de janeiro. E o Cruzeiro venceu por 2-0. No próximo dia 7, nós vamos completar 2 meses de trabalho. Nos primeiros 15 dias, eu trabalhei com gente que não ia ficar. Eu rezei para os meninos perder a taça, porque eu tinha necessidade de ter atleta. Chegaram alguns jogadores que o Cruzeiro tinha contrato. Houve indefinições, justiça, bid. Eu estou confiante naquilo que eu estou acompanhando no dia a dia, em termos de trabalho, em termos de conversa com a diretoria, para você ir encorpando o grupo aos poucos. Filipão, ninguém é louco de rasgar dinheiro, né? Então, assim, imagino que dos dois lados tem essa pressão pelo valor, né? Pelo planejamento dos próximos meses, dá uma aliviada boa. Informações do Cruzeiro. Fernando, o Marcelo Moreno é claro que vem para o jogo. Sim. Situação do Robinho, por exemplo? Marco, o Adilson Batista ele tem todos os jogadores do elenco à disposição. Né? A gente tem inclusive o retorno do Edilson na lateral direita no lugar do Valdir. Né? O Robinho também está à disposição do Adilson Batista, caso ele queira, né, utilizá-lo. Mas a escalação sai momentos antes do jogo. 1 hora antes da partida, isso. Né? O retorno do Edilson é certo, né? Agora a escalação completa do Cruzeiro, né, minutos antes do jogo, 1 hora antes do jogo. Henrique, Maurício vem numa fase muito boa no Cruzeiro. De repente, ao jogador, é claro, além do Marcelo Moreno, pro Boa se concentrar nele? Com certeza, eu imagino que o lateral esquerdo Carlinhos, que foi deslocado para o meio no último jogo contra o Atlético para marcar o Otero, ele deve fazer essa mesma função. Ele deve jogar por dentro, o Ferreira no setor esquerdo, entrou e foi muito bem, para tentar anular esse ponto forte do Cruzeiro, que são as movimentações do Maurício. Jogador muito perigoso que tem que ser anulado. Gente, e tem informação do Boa Esporte também, porque o Gindre, né, já não jogou contra o Galo no último fim de semana, estava com uma lesão, mas ele aparentemente se recuperou e deve estar à disposição do técnico Nedo Xavier logo mais. A situação do Nonoca pertence ao Cruzeiro, tem aquela multa, muitos dizem em torno de R$500 mil. Caso seja esse valor, obviamente, o Boa não vai pagar esse valor dessa multa de R$500 mil, R$500 mil para o Nonoca entrar em campo. E os torcedores de Varginha, hein? O que será que eles estão achando da Boa Esporte, da Cruzeiro? Então, nesse ataque especial de quarta, tem o Fala Torcedor. Eu tô apostando Boa. Daqui da cidade tem que apostar no Boa. O Cruzeiro é um time bom, mas vamos apostar no Boa, né? Na torcida aí pelo Boa, hein? Torcida pelo Boa. Porque o Cruzeiro é um time ótimo, mas aqui dentro tem que torcer pro Boa. E arrisca um placar para esse jogo? 2-0 pro Boa. Tá bom demais. O time do Boa, o time da cidade, né? Que o time da capital já tem bastante dinheiro. Deixa o time da cidade ganhar um pouquinho também. Você arrisca um placar? Eu acredito que vai ser um jogo entre 1-0 ou 1-1. Vai estar lá na torcida? Perfeitamente. Hoje a gente está lá prestigiando o nosso time da cidade. Pro Boa Esporte Clube de Varginha. Tá aí torcendo pro time da casa? Torcendo pro time da casa. Sem desfazer do time da cidade de Varginha, o Cruzeiro tem obrigação de ganhar essa partida de 3-0. Cruzeiro, né? Placar pro jogo, você arrisca algum? Sim, acho que uns 4. Vai. E aí, você vai torcer pra quem? O Boa. Por quê? Porque o Boa é da minha cidade. 2-1 Boa. Tá na torcida pelo time daqui? Lógico, confiante. 2-1 pro Boa. Vai vencer essa disputa aí? Vai.
Um placar de 1-0, um jogo sofrido pro Boa, mas se Deus quiser, sai com a vitória, né? Vai estar na torcida. Vou, com certeza. Palpite difícil, porque o Cruzeiro está totalmente estruturado, entendeu? Renovação, fica em pé de igualdade. Quem tiver mais sorte, leva o jogo hoje, entendeu? Mas eu, como cruzeirense, vou torcer pro Cruzeiro, né? Cruzeirense bem realista, né? Bem realista, a gente tem que ser prático nas coisas que a gente fala, né? Entendeu? Infelizmente, nós estamos na fase de reconstrução. Então, tudo que tem um começo é complicado um pouquinho, entendeu? Mas, como torcedor, como aquela história de vamos torcer até o fim, né? Tem que ter fé, né? Ah, oh. Pois é, palpites diversos, né? A gente respeita a opinião do torcedor. O que mais importante é que a arbitragem não influencie e que vença, que passe para a próxima fase, de fato, o time que apresentar o melhor rendimento. Mandar um abraço para a galera. O Marcos Fonseca pede um alô para Dagmar, Duda, Dirceu, Cacá e o Leandro na cidade de Lavras. Boa noite, 2-1 Cruzeiro, é o Jonathan Gonçalves. Fernando Couto, um abraço para você. O Adivaldo, boa noite Marcão e Felipe. Manda um abraço para a Yumi e a Ayane de Montes Claros, Minas Gerais. Agora, para não incomodar os cruzeirenses, o Boa Esporte passa a se chamar OA Esporte. Pois é, tá essa situação de evitar provocação no clássico do próximo fim de semana, Cruzeiro e Atlético em BH, não pode entrar com camisa, com a Série B, uma alusão ao rebaixamento do Cruzeiro, e a Polícia Militar optou por essa medida que está repercutindo também no Brasil todo. Marli Patrick Ribeiro, que honra, hein, meu irmão? Um abraço, obrigado. Alexandro Vitor Tomé, Raça Boa Esporte, tamo junto. Pode voltar aqui pra galera. É lógico, Henrique Lemes, que as opiniões, os palpites aqui que nós acabamos de acompanhar, eles são diferentes, porque tem o time da cidade, mas tem um time do estado que é uma imensa torcida em todo o país. Pressão maior para quem hoje aqui no Melão? A pressão maior é para o Cruzeiro. No último domingo no Mineirão, o Cruzeiro sofreu, teve que suar a camisa para ganhar de 2-1 apertado da equipe do Uberlândia. O Boa tem uma vantagem. Começou a preparação para o campeonato em outubro e o Cruzeiro teve que reformular e começou agora em janeiro. Então, Boa, o preparo físico do Boa será fundamental esta noite aqui no Melão. Filipão, esse elenco reformulado do Cruzeiro pode sentir um peso de um jogo eliminatório, lembrando que na primeira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro ralou para ganhar do São Raimundo, que nem é o São Raimundo o mais famoso, digamos assim. Pois é, o Cruzeiro, apesar de ter muita tradição no torneio na Copa do Brasil, tem um elenco muito jovem que não sente um pouco ainda essa pressão, né, Marco? E hoje eu acho que é o grande teste para esses garotos, né, do Cruzeiro, nessa partida de maior relevância aí na temporada até agora. Então, acho que pode sentir sim. Acho que é algo que deve ser um motivo de preocupação para o Adilson Batista. Pessoal, os portões aqui do Estádio Municipal serão abertos às 7h30 da noite, como eu já disse antes. Lá no fundo, aqui bancada descoberta, setor destinado à torcida do Cruzeiro, já aqui no setor coberto para a torcida do Boa Esporte. A galera continua participando. O Adivaldo 3-0 Cruzeiro. André Luiz Dominguito, opa, Chespirito, valeu. Abraço para você. 2 do Marcelo Moreno hoje. A Maria Amélia também participa. Boa noite, meu amigo Marco. Sou cruzeirense 1-1. Se der 1-1, vai para os pênaltis, hein? Aí é muito sofrimento, né? Vou falar um pouquinho. É claro que hoje nós fizemos um programa especial para falar desse jogo que está movimentando todo o estado entre Boa Esporte e Cruzeiro, mas ontem teve Libertadores, viu, gente? Rapidinho, Defensa e Justiça perdeu para o Santos lá na Argentina, 2-1 para o Peixe. O Inter fez 3-0 na Universidade Católica. O Atlético Paranaense fez 1-0 em casa, em cima do Peñarol. E o Grêmio venceu a América de Cali na Colômbia por 2-0. Agora eu quero a opinião rapidinho de vocês dois. Hoje, 7h15, Tigre e Palmeiras, e às 9h30, Júnior Barranquilla e Flamengo, Henrique. Baseando no resultado dos times brasileiros... Não começa com esse clubismo de Flamengo aqui, não. O Flamengo vai jogar fora, é lógico, mas é um time muito superior ao Júnior Barranquilla. Acho que dá Flamengo. Palmeiras? O Palmeiras também tem um grande time comandado pelo Luxemburgo. É franco favorito para o jogo de hoje. Você, Filipão? Os dois brasileiros vão ganhar. Vamos fechar aí com a vitória de todos os brasileiros. Palmeiras e Flamengo ganham, cada um por 2-0. Manda seus abraços aí, Henrique, senão você vai chorar, depois vai ficar reclamando aqui no ar. Um alô para a Elaine Botafoguense, para o Menega também, o Super Bodão, o Ney da banca lá no Rodoviária, meu colega, grande amigo, participou conosco aqui, e também o Martinez lá na cidade de Pouso Alegre, e para a torcida do Boa Esporte que vai vir no estádio logo mais. Valeu, Henrique, muito obrigado pela sua participação, obrigado também, Filipão. Eu lembro a você, gente, que amanhã você acompanha
toda a cobertura no balanço geral, também, é claro, principalmente no programa Ataque, né, sobre esse jogão que vai começar daqui a pouquinho. Quero mandar mais um abraço aqui, Meire Batista, hoje da boa, 2-1, Davi Silva, Cruzeiro 2-1, Ricardo, o Rodrigo Cardoso, parabéns, irmão, show, gostei do especial, o Rodriguinho mandando um abraço também e toda a galera participando, muito obrigado. Eu quero fazer um agradecimento especial para a gente encerrar ao todo o pessoal da técnica, tá bom? Ao Ed Carlos, ao Henrique, que está aqui 35 minutos com a câmera no ombro, mandou bem demais, o nosso cinegrafista, muito talentoso. Também ao Fabiano, que participou da transmissão, ao Renan, ao Richard, a Raquel, enfim, para todo mundo, ao Maicon. Se eu não falei alguém, me desculpe, viu, gente? Porque se não fossem vocês, esse ataque especial não estaria sendo transmitido ao vivo, direto do Melão, para os 4 cantos de Minas. Então eu me despeço.